que acontece se você misturar uma ideia estúpida com muito tempo livre? Exatamente, nada de bom. Meu nome é Bruno e eu vou tentar fazer um livro em um tempo de aproximadamente uma semana. Ou seja, 7 dias, 7 páginas. Eu não sei se isso é um capítulo, se é um livro inteiro. Provavelmente não sei. É o seguinte, algumas condições. Eu vou poder utilizar apenas o meu celular. Bom, eu não vou fazer isso 7 dias seguidos, né? Porque eu tenho uma vida. Para começar, você sabe fazer um livro? Exatamente, eu também não. E eu, como grande profissional que sou, abri um tutorial no YouTube e fui ver como faz. Aparentemente ele usou Word. Interessante, vou utilizar também. Então a gente começa pesquisando como faz isso. E eu, após diversas horas e vários dias de pesquisa, então criei um novo projeto, só que tem um problema. Eu não sei mexer no Word. E mais um tempo se passa sobre eu pesquisando coisas sobre como faria isso. Para começar, depois que eu criei o projeto, eu tinha que arrumar a proporção e as margens, e isso foi uma tristeza. As coisas não funcionavam direito. Eu tive que arrumar uma fonte nova. Aí depois, para colocar as imagens nesse arquivo, também foi difícil, porque os textos ficavam passando de uma página para outra, ficando sem sentido, porque as imagens eram para ficar meio que no rodapé da página. Certo, agora já sei como fazer isso, mais ou menos. Agora, sobre o que eu vou falar? Então eu abri um bloco de notas e comecei a colocar os tópicos sobre o tema. Para começar, ele ia se chamar A Carta. O personagem vai se chamar Jonatas. E algumas características dele. E é o seguinte, ele tem que entregar essa carta que o tio passou para ele. E tem gente que quer pegar a carta. É isso. Já temos algo mais ou menos. Então eu pensei, livros sem desenho são ruins, desenhos são importantes. Talvez por eu com preguiça de ler, talvez. Mas cada página tem um desenho, foi isso que eu concluí. Então eu criei algum aplicativo de desenho no celular e eu acabei utilizando o Ibis Paint. Só que tem um pequeno problema. Eu não sei desenhar, pelo menos não bem. Então eu já criei um projeto e comecei a fazer várias coisas. Bom, a ideia que eu queria era o seguinte. O tio do Jonatas, que não tem nome até agora, ele tá entrando na casa do Jonatas, né? Todo ferrado, com vários tiros e essas coisas. Aí então, né, eu tava desenhando assim, uma porta, um cabide, daria pra colocar no museu com certeza. E eu olhei para aquilo e falei, né. Aí eu apaguei e fui fazer de novo. Para facilitar o meu trabalho, eu não ia desenhar cenário, porque isso ia gastar muito tempo, isso ia gastar muito tempo, e tempo era o que eu não tinha. Então eu peguei algumas fotos aleatórias antigas no Google, sim, em preto e branco, porque a gente não tem tempo, não teria tempo de pintar nada. Então eu comecei a contornar assim a estrutura básica dessa casa, comecei a mexer algumas coisas, adicionar algumas sombras. E é o seguinte, o personagem ele ia estar carregando o Jonatas, ele ia estar carregando a lanterna para ir ver o tio dele, né? Uma lanterna perfeitamente feita, sem nenhum erro. Aí é o seguinte, ele ia estar usando um casaco. Eu peguei uma base pronta da internet para utilizar como referência. Não funcionou muito bem, porque ele foi com uma cara de pastel, de tacho, não sei o que é isso. Mas tava bom por enquanto. Eu olhava para aquilo e falei, tá interessante, pode até ser. Então, depois disso, eu parti pro tio dele. Ele tinha acabado de chegar na casa dele, todo machucado, então ele foi sentar num sofá. Então eu peguei um sofá aleatório da internet e comecei a desenhar. E o fato de eu não ser muito bom nisso não ajuda muito. A perna dele parece meio quebrada por um lado. Bom, ela literalmente levou um tiro, mas tá esquisito. Para uma estampa na camisa dele, eu fui no Google e pesquisei alguns símbolos interessantes. Encontrei esse, parece um 7,
um set estranho, e eu coloquei na roupa dele. Pra falar a verdade, o tio dele foi o personagem que eu mais gostei de desenhar. Sim, dos 3 personagens dessa história, foi o que eu achei o design mais interessante, mais original. Bom, outra coisa que eu também acho interessante, assim, em diversos livros, séries, essas coisas, é um sistema de... como se fosse um sistema de poder, tipo assim, que você pode imaginar, assim, como funciona. E eu então falei, tem que ter isso também, né? Aí eu pensei assim, e descobri que esse mundo vai funcionar com armas. Só que armas um pouco meio diferentes. Então eu abri um novo projeto e comecei a esboçar algumas ideias que eu estava tendo. E eu achei um modelo de uma escopeta na internet. Aí eu decidi usar como referência. Ia ser uma espécie de revólver com um cano curto, só que com um mecanismo de uma escopeta. Bom, parece meio estranho, mas... vocês vão entender. E também, tipo assim, ia ter um cilindro saindo dela. E ia armazenar... pra armazenar água. Sim, isso vai ser importante mais pra frente. Bom, só que essa arma, ela não funciona com balas normais, e sim com balas de borracha. Por quê? Bom, porque essas balas de borracha eu ia ricochetear na parede e acertar o alvo. Bom, aí como eu introduzi esse novo sisteminha? Basicamente é o seguinte, o tio dele chega na casa dele, né, todo ferrado. Aí ele tira do paletó uma carta e coloca em cima da mesa junto com a arma e 7 balas de borracha. Ele aparentemente está sendo perseguido por alguém. Aí o sobrinho dele acha estranho, né? Aí ele levanta, vai pra cozinha e começa... Ele vai pegar uma caneca. Eu comecei a refazer o desenho dele, só que dessa vez de pé, numa cozinha. Ficou meio duro, assim, o desenho, mas ficou bom, assim, pro que ele se propõe a fazer. Era pra ser algo simples. Aí o sobrinho dele olhando pra ele com espanto, né? Bom, aí quando eu terminei de desenhar ele em pé, eu voltei pro desenho do Jonatas e falei que, tá muito simples. Tá parecendo um personagem genérico de qualquer lugar. Aí eu coloquei umas listras na camiseta dele e uma boina, por que não? Então depois disso, ia aparecer um cara batendo na porta dele. Ou então comecei a fazer um esboço da cabeça, com o pescoço ele ia estar meio que olhando pra cima, pra baixo na verdade, só que com um queixo mais pra cima e meio espantado assim, porque na verdade quem bateu na porta dele era uma das pessoas que estavam atrás do tio dele e ele aponta uma arma no queixo do Jonatas. Mesmo eu não sabendo muito sobre anatomia, eu acho que essa boina ajudou bastante, assim, pra diferenciar o personagem do resto. Bom, eu também coloquei ele suando, né, que ele tá bem nervoso, né, tem uma arma apontada pra ele. Aí eu comecei a fazer o desenho do revólver. Eu tive um pouco de dificuldade pra saber como é que funciona a mão segurando o revólver. A minha ideia pra o cara que tava apontando uma arma pra ele era que ele usaria um capacete, daqueles que o pessoal usava antigamente lá no exército, e que ia ter 2 negocinhos que descia dele, tipo 2 fitinhas. Bom, eu tentei fazer um cabelo mais cheio, só que não deu certo, tinha ficado estranho. Aí eu apaguei. Eu deixei só uma franjinha na frente. Depois de arrumar o capacete, eu fui desenhar o corpo. Eu não sou muito bom para desenhar dobra de roupa, então eu coloquei ele com um coletezinho, um colete simples e uma faixa no braço. Aí depois, quando eu fui desenhar o último quadro, eu peguei algumas referências e comecei a desenhar a cabeça dele. Porque, na verdade, o tio dele estava dentro da casa. Bom, aí eu tava desenhando, tava achando meio... Eu tava gostando do resultado. Mais uma vez, eu tava com dificuldade para desenhar dobra de roupa e anatomia básica. Aí eu comecei a colocar algumas sombras no olho e no cabelo. Aí eu tava tentando desenhar como se ele tivesse levado um tiro, só que com perspectiva. E sim, o tiro saiu de dentro de um cano. Porque a bala de borracha ela ricocheteou pelo encanamento da casa e acertou ele. Aí eu tava tentando dar uns detalhes de sangue e violência, essas coisas. Ficou legal. Aí depois eu
Peguei uma imagem de fundo, selecionei só a parte que eu queria colorir.